Neste vídeo nós vamos falar sobre a primeira parte da elaboração da proposta de projeto. Agora que você já tem a sua ideia, é hora de colocá-la no papel, no formato da proposta de projeto dos editais do programa Nosso Chão, Nossa História. E por onde começar? Uma boa proposta de projeto, ela precisa ter alguns elementos essenciais. O primeiro deles é o objetivo, o que é que esse projeto pretende executar. Em seguida, a justificativa, por que esse projeto é relevante, como ele se conecta com o contexto social e com o problema social. Quem são os beneficiários desse programa, ou seja, quem são as pessoas diretamente impactadas ou indiretamente impactadas pelas ações que serão desempenhadas ao longo do projeto. Quais serão as atividades e ações realizadas ao longo desse projeto? Qual é o resultado esperado ou os resultados esperados a partir dessas ações? E como eles vão ser medidos, quais indicadores serão utilizados? O tempo também é importante de identificar, ou seja, o cronograma de quanto tempo vai levar para executar todo o projeto e o orçamento, quanto custa para executar aquela ideia. Essa estrutura ela é a base para a escrita de qualquer proposta de projeto. No geral, os editais já vêm com essa estrutura identificada na sua documentação de submissão de proposta. No caso dos editais dos quais nós estamos falando, esse documento é o anexo 2 e é importante que você siga com ele aí com você para consulta ao longo desse vídeo. Começando então a escrita da sua ideia na sua proposta de projeto. Nós vamos começar pela escrita do objetivo, lá no anexo 2, na seção 3. Vamos dar uma olhada. Como e por que escrever esse objetivo? O objetivo é uma frase curta, resumida, que explica brevemente o que o projeto pretende realizar. Para conseguir informar tudo isso, o objetivo precisa responder o que é, ou seja, o que vai ser feito, para quem é esse projeto, o que vai acontecer de principal e por quanto tempo ele vai durar, quanto tempo ele leva de execução. Seguindo essa ordem, a gente consegue, em uma frase, explicar tudo o que vai ser feito ao longo do projeto e o que ele pretende atingir ao final. Um exemplo: aumentar em 30% o acesso à segurança alimentar da comunidade do bairro Alto até o final de 2025, por meio da criação e operação de hortas comunitárias urbanas, promovendo a produção sustentável e o consumo de alimentos saudáveis. Dando uma olhada aqui na tela, a gente consegue identificar pelas cores que respondemos o que é, ou seja, aumentar em 30% o acesso à segurança alimentar, para quem é, para a comunidade do bairro Alto, por quanto tempo, de agora, do começo do projeto até o final de 2025, e o que vai acontecer. A criação e operação de 3 hortas comunitárias, a promoção da produção sustentável e o consumo de alimentos saudáveis por parte da população. É fundamental seguir essas propostas na hora de escrever o seu objetivo. É a partir delas que você consegue informar de forma geral o que pretende realizar, para quem, por quanto tempo e por quê no seu projeto. Com essa mesma lógica, você consegue escrever o objetivo geral da sua proposta e também os objetivos específicos, que devem explicar um pouco melhor ali do que você pretende executar. Uma vez definido o objetivo do seu projeto, é a hora de escrever a justificativa. Esse campo está lá na seção 3 do anexo 2. Com a justificativa, você tem um pouco mais de espaço para explicar a importância do seu projeto. Para isso, você pode responder algumas perguntas que vão te ajudar a estruturar o texto da sua justificativa de projeto. Quais perguntas são essas? Qual o contexto do projeto? Por que esse projeto é relevante? Como ele contribui para a reparação dos danos extrapatrimoniais da região afetada? Com qual objetivo do desenvolvimento sustentável ele se relaciona? Essa parte é muito importante. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são objetivos que foram elaborados por um conjunto de países, junto com a Organização das Nações Unidas, para pensar no desenvolvimento sustentável do planeta até o ano de 2030. Esses objetivos são extremamente valorizados nos editais aqui do programa e nos editais em geral.
abordando diretamente qual ou quais objetivos você pretende trabalhar no seu projeto dentro da justificativa, aumenta as suas chances de aprovação no edital. Como saber qual dos ODS, ou seja, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu devo incluir na minha justificativa de projeto? Primeiro, você pode consultar o site dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você pode dar uma olhada no seu buscador de internet para consultar, analisar os objetivos e as metas que estão lá informados, identificar qual desses objetivos tem maior conexão com o objetivo do seu projeto, ler as metas desse objetivo de desenvolvimento sustentável para confirmar a relação dessas metas com o objetivo do seu projeto. Por fim, uma vez identificado qual ODS tem mais a ver com a sua ideia, é hora de descrever essa relação numa frase curta que vai entrar na sua justificativa. Juntando as informações sobre como escrever a sua justificativa do todo e essas dicas para colocar a informação do ODS também na sua justificativa, você vai ter um texto completo que explica desde o contexto até a relevância do seu projeto. Vamos ver um exemplo. Aqui na tela, nós podemos ver um exemplo de justificativa e contexto para uma proposta de projeto. Lembrando que é o exemplo das nossas hortas comunitárias. Então vamos lá. O bairro fica localizado em, e aí se descreve qual é a região, qual é o local de implementação desse projeto. A população é atingida por determinado problema social. As comunidades afetadas tinham acesso a alimentos por meio de serviços públicos locais, mas com o deslocamento desses lugares, terminaram tendo acesso a serviços precarizados. Isso gerou insegurança alimentar para essa comunidade. Por isso, o projeto tem o objetivo de aumentar em 30% o acesso à segurança alimentar da comunidade do bairro ao final de 2024, por meio da criação e operação de hortas comunitárias urbanas, promovendo a produção e o consumo sustentável de alimentos saudáveis. Em um ano de execução, o projeto também busca, e aí é possível citar os objetivos específicos, e por fim, dessa forma, o projeto contribui para o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável, que visa erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. A partir desse exemplo, a gente consegue identificar a resposta a todas as perguntas que orientam a escrita da justificativa. Qual a relevância, qual é a importância desse projeto para esse local, qual é o contexto desse problema social, o que será executado, então aqui a gente pode trazer inclusive o texto do objetivo, e como esse projeto contribui para a sociedade, ou seja, se relacionando a um objetivo de desenvolvimento sustentável. Os editais do programa Nosso Chão, Nossa História valorizam propostas que colocam diretamente uma relação com algum dos ODS e também com outros requisitos dos editais. Nós vamos falar desses requisitos num vídeo específico de dicas. Fique atento! Depois de escrever o objetivo e a justificativa do seu projeto, é hora de falar dos resultados e das atividades que serão realizadas. Essa parte você pode preencher na seção 4 do anexo 2 do edital, para o qual você pretende submeter a sua proposta de projeto. Na hora de escrever os resultados esperados do seu projeto, é importante ter em mente o que o projeto espera alcançar. Algumas perguntas podem orientar a escrita desse texto ou dessa lista de resultados. Quais são as minhas metas em números? Quantas pessoas serão beneficiadas e quem são elas, se existe algum recorte de público? Como pretendo comprovar os resultados alcançados? Ou seja, qual é a comprovação que eu vou usar para identificar que aquele resultado foi alcançado ou ultrapassado, quem sabe? Para as atividades, é importante listar o que será executado ao longo do projeto, descrevendo o passo a passo de implementação. Algumas perguntas aqui que orientam essa escrita, essa lista de ações, são: quais ações precisam ser realizadas? Quem será responsável por cada uma delas?
e quanto tempo cada uma dessas ações ou atividades vai durar. Vamos ver um exemplo. Seguindo o modelo da seção 4 do anexo 2, a gente tem o plano de implementação desse projeto, que junta os resultados esperados e suas respectivas ações ou atividades a serem executadas. Aqui no exemplo, nós temos o resultado número 1, hipotético: 3 hortas comunitárias urbanas funcionando de forma sustentável, operadas por mulheres voluntárias capacitadas em produção sustentável de alimentos orgânicos, tendo capacidade para produzir 250 cestas de alimentos orgânicos por semana. Esse é o resultado número 1 do meu projeto. Quais atividades eu preciso desempenhar, executar, para que esse resultado seja alcançado no final do meu cronograma? A primeira atividade: construir as 3 hortas comunitárias em terrenos doados à comunidade por compensação, como parte da reparação pelos danos extrapatrimoniais. A segunda atividade: capacitar 30 mulheres da comunidade em produção sustentável de alimentos orgânicos. Como diz no resultado, essas mulheres serão responsáveis pela manutenção dessas hortas comunitárias. Em seguida, depois de definir a atividade, qual é o cargo de cada pessoa responsável? A primeira atividade, de construção das 3 hortas, vai ser liderado pelo coordenador de obras. Já a segunda atividade vai ser liderada pela gestora de projetos. Qual é a duração para cada uma dessas ações? Na terceira coluna do plano de implementação, a gente tem ali uma sequência de meses, de 1 a 12, representando um ano, em que a gente pode identificar qual é a duração dentro desse espaço de tempo para cada uma dessas atividades. Então, para que a horta possa funcionar, primeiro ela precisa ser construída. Então, nos 4 primeiros meses de execução do projeto, teremos a construção das hortas. Depois das hortas prontas, teremos ali a capacitação das mulheres que vão usar essas hortas, inclusive, enquanto espaço de prática para o seu curso, para suas aulas de produção de alimentos orgânicos. O plano de implementação é a ferramenta de detalhamento do que vai ser feito ao longo do projeto. É importante preencher todas as linhas e colunas do anexo 2 na seção 4 do plano de implementação para a sua proposta de projeto. É a partir daí que o comitê de avaliação consegue identificar exatamente para quais resultados estamos trabalhando nesse projeto e também quais atividades e ações serão desempenhadas para que esses resultados sejam alcançados. Essa é só a primeira parte da sua proposta de projeto. No próximo vídeo, nós vamos falar de monitoramento e também da constituição da equipe de projeto.